Deus fala e ele vive. Feliz Dia das Mães para todas as mães que estão assistindo esse canal hoje. Eu peço para que Deus envie uma bênção poderosa do céu sobre a tua vida até as 10 gerações. E antes de fazer esse vídeo, eu estava orando e o Espírito Santo me falou sobre as mães pastoras que têm um ministério, que exercem um poder maior no corpo de Cristo, onde os seus filhos estão desgarrados, suas filhas estão desgarradas, e você pergunta assim: Deus, por que isso aconteceu, Senhor? E olha, a visão que tive foi que a sua oração, ela sobe ao céu como um aroma, como um incenso. Deus, ele recebe aquela oração, ele estende a mão sobre a tua vida e ele abençoa os teus filhos, as tuas filhas. O segredo está na oração, você não pode parar. E quando eu falo essa mensagem, o que recebi do Senhor Jesus é que você tem que ter aquele momento da quietude, da solitude da noite. Você lembra? A madrugada que você orava. Você tem que voltar para as 3 da manhã e continuar orando e clamando a Deus. Porque quanto mais você ora, uma intervenção divina ocorre sobre a vida dos teus filhos, onde eles recebem o impacto daquela oração. Você não pode parar, porque esses filhos, essas filhas vão voltar. Meus amigos, vamos lá para a palavra profética que está aqui nesse dia. 2 Reis, no capítulo 6, do versículo 8 a 18, fala assim. Essa foi uma palavra que Deus me deu quando eu estava no dia 10 agora. Hoje é dia 12, quando foi no dia 10, eu estava ajudando minha esposa lavando louça. E o Espírito Santo falou comigo naquele momento. E ele me deu essa palavra de 2 Reis de 6, capítulo 6, de 8 a 18. Eu vou compartilhar com vocês o que ele me revelou aqui. Isso também envolve o governo brasileiro hoje. Fala assim: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: Montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou: Vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: Descubram quem é esse Eliseu, onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, engraçado, né? Conforme você vai profetizando, você vai fazendo as coisas de Deus, fica um pouco popular aí, né? Todo mundo sabia que Eliseu morava nesse Dotã aí, já percebeu? Ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade para pegar um homem. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Esse aí era Geazim. Então ele exclamou: Ai, meu Deus do céu, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: Fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Olha só, interessante essa história, pessoal, porque o que Deus me falou: Amigos, o Bolsonaro está cercado. O Bolsonaro, o governo desse Bolsonaro, que é o novo governo, ele está cercado por mentirosos, ladrões, covil, lobos e todo tipo de coisa ruim que você imaginar, que são as forças diabólicas do mal trabalhando em determinadas pessoas que estão possuídas hoje até mesmo dentro dessa Câmara e do Senado para impedir esses projetos passarem. Você imagina e você pensa: estamos fritos. Ele recebe o impeachment, nós perdemos o nosso futuro e tudo aquilo que sonhávamos vai pro brejo. Mas o que o Senhor está falando aqui, através deste versículo, dessa chave, é que o povo de Deus parou de orar.
Por que eu digo isso? Porque é o seguinte, quando nós andamos numa dimensão espiritual, um Instagram pode dizer uma coisa. Instagram. O YouTube pode dizer uma coisa. Os YouTubers podem relatar o fato que está ocorrendo. A mídia pode estar dizendo o contrário do que você crê, do futuro melhor. Mas essa é uma dimensão física, é uma dimensão terrena, é uma dimensão onde os olhos carnais podem enxergar e ver. Enxergar e ver é a mesma coisa. Contudo, Deus, ele habita num outro reino, numa outra atmosfera. E onde ele habita, não existe fracasso. Não existe derrota. Não existe doença. É uma atmosfera que está acima de todas as outras coisas. E é até interessante porque a gente não pode falar que Deus ele habita na eternidade. A eternidade habita dentro de Deus. Então, Deus está numa atmosfera diferente de nós. Quando nós deixamos de orar, nós nos desligamos de Deus e nos ligamos com essa razão humana. Então, você se enfraquece e você começa a receber os dados do mal imprimidos no teu espírito. E por isso você fica sem esperança e você entende que tudo acabou na sua vida e que agora o barco e a vaca vai pro brejo. Quando, no entanto, você só tem que pegar, mais uma vez, essa ferramenta tão poderosa, mas que os crentes por algum motivo não usam, chamada oração, e se conectar com o trono do Pai. Quando Geazim, ele viu que a cidade estava cercada pelo exército de arameus, o que foi que Eliseu fez? Vamos voltar para a Bíblia aqui, olha só. Tá aí, o homem chegou de manhã cedo, vai abrir a porta, acabou, estava de repente preparando para tomar o cafezinho da manhã, e quando abriu a porta viu aquela cidade cercada para pegar um homem que era Eliseu. Olha só que interessante aqui. O versículo 15 fala que Geazi ficou desesperado. Mas aí o versículo 16, primeiro, Eliseu falou, não tenha medo. Amigos, quando você ficar com medo, sabe o que acontece? Você abre uma legalidade para o Satanás operar na tua vida. Quando você fica com medo, imediatamente o mal entra. Não pode ficar com medo. Não pode ficar com medo. Você tem que botar os seus sentimentos traidores em Deus. Porque o medo, ele é a oposição da fé. Ele é a oposição da operação do Espírito Santo na vida de alguém. Então, a primeira coisa que o profeta discerniu foi esse espírito de medo por trás de Geazi, o Geazim. E ele disse, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Agora, como é que Eliseu sabia disso? Como é que Eliseu entendia que existiam mais pessoas com Eliseu do que não, né? Como é que ele sabia disso? Porque Eliseu tinha um contato muito forte com Deus. Existia uma ligação entre Eliseu. Então é o seguinte, o profeta, ele não anda no físico. O profeta, ele anda no espiritual. O profeta anda numa outra atmosfera. Mas essa atmosfera, ela só é ativada quando você se liga com Deus através da linguagem de Deus. Veja bem, não sei se você já parou para pensar nisso, mas Deus, quando ele mandou as pragas do Egito, ele deu uma palavra para cada uma daquelas pragas para vir para o Egito. Por exemplo, para o sapo, ele chegou e falou para aqueles sapos ali virem para o Egito, para afligir o Egito. O sapo fala uma língua. Eu não sei que língua é essa.
Mas essa língua que Deus falou se comunicou com o sapo e enviou os sapos para o Egito. Existe uma linguagem para tudo neste mundo, porque esse mundo é feito de sistemas. Veja bem, quando Deus ele comanda a bênção, ele fala uma linguagem diferente. A bênção possui uma linguagem. Deus ele é conhecedor dessa linguagem. E ele ordena para que a bênção venha para determinado alguém ou nação quando ele fala aquela linguagem. Você não sabe essa linguagem. Deus ele conhece essa linguagem. Existe uma linguagem para se comunicar com Deus. E essa linguagem você só vai entender conforme você desenvolve o poder da oração. Uma das coisas que eu faço hoje, todo dia, 1 hora do meu dia, eu pego e eu falo em línguas. Eu acredito no batismo do Espírito Santo. E aquela hora eu dedico apenas para me comunicar com Deus falando em línguas. E os mistérios de Deus e os conhecimentos, as revelações começam a vir sobre mim. E então, conforme a gente vai desenvolvendo esse lado de oração, a gente começa a discernir algumas coisas que o mundo não discerne. Quando alguém chega comigo aqui no YouTube e fala: você não está vendo? Você não está entendendo? Você não está enxergando? Amigos, a minha linguagem não é a linguagem da mídia. A minha linguagem é a linguagem de Deus. Tudo que ele fala, eu escuto e eu ando nos seus caminhos. E é isso que o crente tem que fazer. Todos os crentes hoje têm que fazer a mesma coisa. Andar nos caminhos de Deus. Andar na palavra que é a Bíblia. E começar a desenvolver intimidade com o Criador. Para tudo existe uma linguagem diferente. Então veja bem. Eliseu entendia que maior eram aqueles em número que estavam com eles do que o exército arameu. Aí no versículo 17 diz assim: e Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. O que é que você tem que fazer quando você está cercado? Quando você está perdido em pensamentos? Ou então, como Eliseu, andando no Espírito, falando as coisas de Deus, mas vivendo e sendo conivente com alguém que não estava. E começa a falar abobrinha. Eliseu, estamos perdidos. Eliseu, estamos cercados. Eliseu, a vaca para o brejo. E aquilo atormentou o profeta. O que é que a Bíblia fala aqui que Eliseu fez? Quando você começa a escutar essas coisas ruins, negativas que vêm da mídia, da internet, do Instagram, do YouTube, do Twitter, o que é que você vai fazer? Olha só o que Eliseu fez aqui no versículo 17. Eliseu orou. É isso que você tem que fazer. É hora de você se desligar um pouquinho dessas fontes de energias negativas e você começar a orar. Falar com Deus. Tá difícil para você? Sabe esse joelhinho bonitinho que você tem aqui? Põe ele no chão e começa a orar. Não é aquela oração de 1 minuto, não. É você literalmente pegando uma determinada hora da sua vida e você orar para Deus. Ah, mas não tem um lugar. Vai pro banheiro. Vai pro pinico, vai pra privada. Sai da tua casa, vai pro campo aberto. Quando a gente quer uma coisa na nossa vida, a gente faz acontecer. Pegue 1 hora da sua vida. Mas não tem lugar nenhum. Então faz o seguinte. Sabe o que você faz? Pega esse telefone aqui, sabe? Vai pra rua e põe no modo avião aqui. Que é esse aqui, ó. Cadê? Vou botar pra você aqui. Olha só. Põe aqui no modo avião assim, ó. E começa a falar com Deus assim, pensando não pensar que tu é doido. E aí, Jesus, é o seguinte, Senhor. Olha, eu tô falando aqui pro Senhor, meu Deus do céu. Ó, meu Jesus amado, que negócio tá pegando, hein? Vão impeachment o Bolsonaro aí, Jesus. Ô, meu Pai do céu. E eu não sei não, hein, Jesus. Ô, me ajuda aí, Pai, me ajuda aí. Ninguém vai pensar que tu tá falando sozinho. A pessoa vai saber, pensar que sim, que tu tá falando com alguém. Quando a gente quer fazer algo na nossa vida, a gente faz. Você tem que orar. Você tem que voltar a essa atmosfera onde o poder divino ele é liberado. Comece a orar. Comece a clamar. Se as coisas estão difíceis, vou falar um segredo que Deus falou para mim. E eu vou falar para você. É um segredo que existe. É o seguinte, pessoal. A oração, ela abre portas. O jejum arromba.
Se as coisas não estão funcionando do jeito que você acha que deveria, se conecte com Deus, arrependa-se dos seus pecados, largue o pecado que você tiver, seja vício de cigarro, de cerveja, de maconha, de adultério, de fornicação, pornografia, masturbação, seja lá o que for. Largue desses pecados agora, se conecte com Deus, se arrependa, se conecte com Deus, e aí você começa a orar. O que eu vou falar nessa oração, meu Deus do céu? Meu Deus, fala aí o que você quiser, é uma pessoa. Você começa a falar com ele, fala, Senhor, não aguento mais esse negócio aí, minha aposentadoria que não sai, Jesus, esse documento que não sai, meu Deus, tá preso, eu tenho tempão, esse juiz que não faz nada. Às vezes olha pra cara dele assim, dá vontade de subir naquele palanque e começar a encher ele de soco, porque, ó Deus, me perdoa que eu sou homem carnal, me ajuda, Jesus, porque... Fala essas coisas pra Deus, porque Deus ele é uma pessoa. Mas quando você fala, você tem que falar com respeito, porque ele é Deus. Então é o seguinte... Aqui o versículo 17 fala que Eliseu orou, ele falou assim, Senhor, abre os olhos dessa criatura para que ela veja. Olhe os olhos dele para que ele veja. Então você ora, interceda pelos outros. E fala assim, Jesus, interceda neste governo, interceda na minha nação. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Agora veja só, né? Quando você está cercado, quando você se sente cercado, existe um mistério nisso, hein? Existe um mistério nisso aqui, porque são situações da vida. São situações da vida onde você vai se sentir cercado, sim. Você vai se sentir oprimido. Você vai pensar que tudo está perdido. Mas tudo está dentro do controle da mão de Deus. Por mais que a gente pense que não está. Por mais que a gente pense que não está. De novo, por mais que você pense que não está no controle dele. Tá tudo ali na mãozinha dele, ali, ó. Tudo tá na mãozinha dele. Por mais que você pense que não está, tá tudo na mãozinha dele, ali, ó. Tudo. Tudo. Sabe por quê, pessoal? Vou falar um negócio pra vocês aqui, ó. O amor de Deus, ele é infalível. O amor de Deus, ele é eterno. O amor de Deus é para sempre. E sempre. Para Ele toda honra e toda glória. Amém. O amor de Deus. Quando as coisas estiverem assim, azedas, ruim, você se sente cercado. Você está sendo cercado por Deus. Oh, meu Deus do céu. Sinto a presença de Deus aqui. Quando você se sentir cercado de inimigos, você está sendo cercado por Deus. Essa aqui que tá falando a palavra aqui, ó. Está sendo cercado. O povo, quer dizer, então, que você está na sua casinha lá em Dotã, e aí vem o exército arameu, tá cobrindo você tudinho ali, então vocês estão cercados, é? Ah, tá. Mas é o seguinte, o crente que anda com Deus tem favor de Deus. E por que eu digo isso? Porque é o seguinte, ó. Eliseu, ele cegou todo mundo ali, mano. Tá aqui, ó, versículo 18 aqui, ó. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou, Senhor, fere estes homens de cegueira. E aí todo mundo ficou cego ali. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Por que isso aconteceu, gente? Porque Eliseu estava operando em um poder divino. Como é que esse poder divino ele é operado? Através de uma comunhão, de uma conexão com o Espírito Santo, onde ele começa a revelar os seus mistérios. Porque a Bíblia não fala exatamente assim, né? Que negócio é esse aqui que o Eliseu chegou e pediu para ferir todo mundo de cegueira aqui e Deus atendeu? Existe um mistério aqui. Ele orou ao Senhor. Por que ele orou essa oração? Como é que ele sabia que isso ia dar certo? Porque Eliseu tinha uma conexão com Deus. Então é o seguinte, você que está me assistindo aqui, em vez de ficar pensando assim que tudo está perdido, que tudo está acabado, que agora a vaca vai pro brejo, você tem que entender que o maior poder, o poder supremo, vem de Deus. Ele é o poder maior. Ele é o poder supremo. Para ele toda a honra e toda a glória. Para os séculos dos séculos. Amém. Vamos orar aqui, pessoal. Põe minha mão aqui põe a tua mão na tua mão. Oh, caramba, o que eu tô falando? Desculpa, meia-noite e 39 aqui, tem que dormir. Põe a tua mão aqui. Cadê? Põe a tua mão na minha mão. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus,
Eu oro por todas essas pessoas que estão assistindo o canal agora. Eu cancelo, Deus, esse espírito de medo, esse espírito de dúvida. E eu peço para que o Espírito Santo venha com teus santos anjos, Jesus. Mudar essa atmosfera. Mudar essa inquietação, Senhor, que está pairando nessa casa. Em nome de Jesus, Senhor. Que os anjos sejam liberados para esta casa agora dessa pessoa. Que essa pessoa comece a sentir a tua paz, o teu shalom. Em nome de Jesus. Dou no pulso aí, ó. Olha só. Dou no pulso aqui, no pulso esquerdo. Seja tocado. Que essa dor saia em nome de Jesus. Aleluia. Oro, Pai, para que essa situação no Brasil mude. E eu oro pelo presidente Bolsonaro. Oro, Senhor, para que esse ano seja o ano de mudança. Oro para que esse ano seja o ano de mudança. Nossa, eu vejo um projeto que Bolsonaro tá aí. Interessante isso daí, hein? Não fala nada não, mas... Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor esteja com ele, Deus, protegendo e abençoando. Pessoal, eu tô tendo uma visão aqui, pessoal. Eu vejo assim... Eu vejo um exército. Eu vejo um exército se levantando aí, hein? Nossa. Churrocanda. Eu vejo um exército, mano. Tô vendo exército... Mas não é exército de anjo não, exército militar. Meu Deus, o que é isso? Eu tô vendo um exército militar se levantando aqui, pessoal. Meu Deus, o que é isso? Ih, caramba, meu Deus do céu. Senhor, tudo que tiver que ser feito para botar esse país no eixo, nós oramos como igreja, faça, Senhor. Seja Deus no Brasil, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, fico pensando que isso vai ter intervenção militar, pessoal. Que eu tava orando aqui, eu vi um exército militar se levantando. Meu Deus do céu, eles marchando na rua. Eu vi uma ocupação em Brasília. Eu tô pensando aqui, hein, pessoal, que vai acontecer uma treta aí, hein. Vamos ficar orando, pessoal. Uau. E até agora quando eu falo, eu vejo tanque de guerra. Eu vejo a bandeira do Brasil sendo levantada. Não vejo o Bolsonaro saindo do poder, no entanto. Eu vejo o Bolsonaro no poder ainda, porque eu vejo uma bandeira no Brasil na mão dele. Xundaramas. Uau. Uau. Vamos continuar orando. Deus fala e ele vive. Deus fala.